Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos estudar orações subordinadas adverbiais parte 2. Esse vídeo é a segunda parte de um vídeo que eu gravei já faz um tempo e eu acabei esquecendo de postar a segunda parte. Nós iremos estudar a classificação de uma oração adverbial e nós iremos também estudar algumas conjunções e alguns exemplos. Peço que você, antes de iniciar o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho e compartilha. Vamos lá? Sobre o conceito, eu vou deixar um cardzinho aqui no vídeo, indicando para vocês a primeira parte de orações adverbiais, onde eu explico bem direitinho o seu conceito. Falando agora sobre oração adverbial condicional, é um tipo de oração que exprime o que deve ou não ocorrer para que se realize ou deixe de se realizar o fato expresso na oração principal. As conjunções principais são se, caso, quando, contanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que e todas as outras conjunções ou locuções conjuntivas que tenham essa mesma ideia de condição. Eu deixei aqui embaixo dois exemplos que nós iremos dar uma analisadinha juntos. Iremos ao shopping se Gumecindo for conosco. Perceba que o ato de ir ao shopping ainda não é uma certeza, é uma possibilidade. E essa possibilidade vai ser concretizada se Gumecindo for conosco. Perceba que essa conjunção se, ela é responsável por essa ideia de condição. No exemplo de baixo nós temos: faremos um lanche desde que você participe da conta. Óbvio, né? Quer comer e não quer pagar. Mas veja aqui a conjunção ou simplesmente a locução conjuntiva. Faremos o lanche desde que você participe da conta. É certo que nós iremos fazer o lanche? Não. Há uma condição para que esse lanche ocorra. Qual? Você participar da conta. Então perceba que essa locução conjuntiva, porque é mais de uma palavra tendo a função de conjunção, desde que, ela é responsável por essa ideia de condição, condicional. A oração adverbial proporcional exprime uma ideia de proporção. É como se fosse algo acontecendo gradativamente. Veja as conjunções adverbiais proporcionais a seguir: à proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Perceba essa ideia de proporção, algo gradativo. É uma proporção que relaciona duas situações, uma com a outra. Vemos aqui no exemplo: à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Nós estamos fazendo a relação entre o tempo e o distanciamento. À medida que indica essa ideia, traz essa circunstância de proporção. A oração adverbial conformativa exprime uma regra, um modelo adotado para a execução do que se declara na oração principal. Normalmente, nós utilizamos a conjunção conforme, porém, ela é substituível por causa do valor sintático, por causa da sua ideia, pelo termo de acordo com. Então, perceba que traz a ideia de uma regra, um modelo adotado que precisa ser seguido. Veja o exemplo: como eu sempre falo, quem quer corre atrás. Também tem esse como aí, que tem a ideia de conformidade. Conforme eu sempre falo, de acordo com o que eu sempre falo. Percebe aí essa ideia de que é uma regra, um modelo que tem que ser adotado?
A oração adverbial final apresenta o fim ou finalidade do acontecimento da oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções finais: a fim de que, para que ou ainda o que. Só peço que vocês prestem bastante atenção a esse que, porque em outros vídeos aqui no canal vocês já viram que o que ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser o pronome relativo utilizado na oração adjetiva, ele pode ser a conjunção integrante das orações substantivas e aqui ele também pode ser uma conjunção final da oração adverbial final. Veja os exemplos. Na verdade, o exemplo. A fim de serem aprovados nos concursos, Dolores Gertrudes e Gumecindo devoram livros e trabalham duro. A fim de que ou para que? Para que eles devoram livros e trabalham duro? Qual a finalidade? Qual o objetivo para essa ação? Entende? O objetivo é o quê? Ser aprovado ou serem aprovados nos concursos. Então, a oração adverbial final tem essa característica de objetivo, finalidade. A oração adverbial comparativa exprime uma ideia de comparação. Bem simples, né? As conjunções adverbiais são como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se. Sabe aquele exemplo? Ela fala como se tivesse passado por isso. Comparativa. Do que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem. Ele fala que nem um matuto. Que, combinado com menos ou mais. Isso na oração seguinte. Veja o exemplo. Quanto mais Gumecindo fugiu, mais perto do seu objetivo estava. Dolores Gertrudes reagiu tal como esperávamos. Deu para perceber essa ideia comparativa? Espero que essa videoaula tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para dar aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Muito obrigado e tchau, tchau!